Bem-vindos à terceira edição do Videoclube. Esta é uma rubrica do segundo take em que eu fujo um pouco à programação mais tradicional e partilho convosco a minha coleção de VHS, Blu-rays, DVDs e outras coisas. Se vocês estão a ver isto e a ouvir, é porque já descobriram o canal do YouTube. Se só estão a ouvir, eu convido-vos a procurarem no YouTube o canal. Agora é mais fácil ainda, basta procurar @segundotake e vão encontrar e vão poder ver além de ouvir. Estou a fazer este episódio porque originalmente tinha planeado fazer um episódio tradicional do segundo take que iria completar o ciclo de ficção científica do século XXI que eu andava a fazer e que tinha começado em 2020 e queria terminar agora. Mas confesso-vos que eu estava completamente preparado para fazer um episódio sobre os dois filmes do realizador Shane Carruth, mas relembrei-me ao investigar que o Shane Carruth tem aqui um passado um bocado problemático e algumas acusações lhe foram feitas, que este é sempre um tópico sensível. Eu não sou a favor do cancelamento, mas também não sou a favor de celebrar alguém que terá tido os comportamentos que o Shane Carruth teve. Portanto, vamos separar o artista da pessoa, mas ainda assim não sou obrigado a celebrar quem eu não quero. Muito embora também não esteja a apelar ao cancelamento de ninguém. Confesso que também, por alguma indisponibilidade de gravação, visto que este episódio vai sair imediatamente a seguir ao Nalgas Film Festival. Eu espero que, se vocês estiverem a ver isto, tenham lá estado, que a gente tenha trocado umas palavras. Também o tempo não me permitia preparar um episódio tradicional. Portanto, não é do século XXI, mas decidi trazer aqui um dos meus filmes preferidos de ficção científica, que por acaso é dos anos 80. Eu vou falar de Dune. Isto não vai ser uma análise ao filme. Para isso também podem procurar na programação do segundo take o episódio número 301, em que eu discuti com o Pedro Correia, e somos ambos fãs deste filme, o porquê é que este filme maldito é tão apreciado por nós. Mas neste vídeo que vocês estão a ver, eu vou partilhar convosco alguma da minha história e das minhas peças de coleção ligadas ao Dune. Ora, eu não consigo precisar exatamente quando é que a minha relação com o Dune começou, mas eu vou arriscar que terá sido por volta de quando o filme saiu. Isto porquê? Porque eu tenho aqui a minha primeira peça de coleção. É uma coisa que eu muito estimo. Quer dizer, não parece, não é? Porque já está tão usado ao longo dos anos, cheio de fita cola para se aguentar todo amarelado. Mas isto era uma revista que se chamava Cartaz. Esta revista diz aqui que era mensal. Este era o número 5. E isto saiu em abril de 85. Só por curiosidade, custou 150 escudos na altura. E já agora, as primeiras 4 edições tinham sido Gremlins, Caça-Fantasmas, 2010 e Metrópolis. Eu o Gremlins também tenho. Mas então, o que é esta revista era? Esta revista é uma revista que nos falava do filme e que se ia desdobrando. Vou tentar não estragar ainda mais do que isto já está. Aqui está. Falava do filme, falava da produção e no final, quando nós abríamos, na totalidade, em todo o seu esplendor, aqui o cartaz do Dune. Portanto, já não me lembro se convivi muito com isto antes ou depois de ter visto o Dune. A verdade é que quando finalmente vi o filme, e eu em 85 tinha à volta de 8 anos, a caminho dos 9, o Dune foi imediatamente um dos meus filmes favoritos. Eu adorava ficção científica e todo aquele universo me fascinou. Só mais tarde, conforme cresci, é que percebi que este era um filme muito mal visto e que não é um filme muito apreciado nem consensual, longe disso.
E remeto novamente para o meu episódio com o Pedro Correia, número 301, e vocês podem ouvir essa discussão toda. Eu fui apanhado um pouco de surpresa, mas nunca vacilei na minha paixão pelo Dune. E não só não vacilei, como tive que, obviamente, ler o Dune do Frank Herbert. Esta é uma edição em inglês, de bolso, um paperback, como lhe chamam, e depois ainda li o Dune Messiah, mas nitidamente este livro não é tão satisfatório e é bastante inferior ao do Dune original, e eu confesso que parei por aqui. Não persegui ser um completista e ler tudo o resto. Curiosamente, eu na altura, quando comprei isto, tinha a mania de que queria ler as coisas na língua original, comprei em inglês. Mais tarde, já muito recentemente, já a pensar no lançamento do filme do Denis Villeneuve, comprei então uma edição em português que é da saída de emergência e que, na prática, isto são 2 livros, mas é o romance Dune partido em 2. Presumo que só por uma questão de comodidade de escrita. Confesso que ainda não li em português. Eu, entretanto, pessoas que eu respeito bastante tentaram ler e partilharam que achavam o livro muito mal escrito. Eu estou curioso para voltar a ele agora, nesta idade. Enfim, vamos ver se confirma a minha paixão ainda também pelo livro ou se muda de opinião. Já agora, depois de ler o livro, o Dune do David Lynch é uma obra mais fascinante do que bem-sucedida, no sentido em que é uma adaptação falhada do livro. No que diz respeito ao objetivo de transpor o livro ao grande ecrã, é falhado nitidamente. Ainda assim, se nós conseguimos mesmo assim nos abstrairmos disso, e mesmo reconhecendo as falhas, é um filme imensamente desafiante e recompensador, e que não para de me surpreender cada vez que o vejo, ainda que tenha sido renegado ou que tenha sido que o David Lynch lhe tenham tirado o controlo da edição final. Enfim, há muito que se pode apontar, mas não deixa de ser uma obra fascinante. Ora, a minha primeira cópia propriamente dita do Dune foi uma cópia em VHS de uma versão inglesa, de uma edição inglesa, comprada na saudosa Virgin, nos restauradores. Essa cópia já não existe, foi uma daquelas cópias atacadas pelo bolor. Eu sei que haverá aí quem diga, não, mas espera, isso é reparável, eu na altura não sabia disso, deitei uma série de VHS fora porque estavam todas comidas pelo bolor, pensava eu, e essa cópia já não existe. Portanto, entretanto, o que eu comprei foi, e isto é uma edição de 2001, presumo que tenha sido por essa altura, a edição portuguesa do Dune, da Luz ao Mundo. É uma daquelas edições engraçadas em que um dos extras ainda era curiosidades em DVD-ROM, portanto isto situa bastante a edição no tempo. É uma daquelas edições que colocam o Sting na capa por alguma razão, que eu penso que isto nunca foi um cartaz original, mas aproveita aqui parte de um dos cartazes originais e faz aqui uma montagem dando destaque ao Sting, para quem possa ser surpreendido por o Sting entrar neste filme. E tem aqui um disco, ao menos está pintadinho, como podem ver. Há cerca de 15 anos eu trabalhei uns meses na Bélgica e encontrei lá esta edição, Dune, que comprei por uma única razão. Apesar de ser uma edição que quase nem parece reconhecer o próprio filme que aqui está, porque não tem imagens alusivas ao filme propriamente dito. Isto quase parece uma edição pirata. Eu se visse isto... aliás, nunca confirmei, mas eu não comprei isto pelo filme propriamente dito, porque já o tinha ali, mas porque esta edição dá-nos a versão que eles chamam inédita, que não é mais do que a versão para TV, renegada totalmente pelo David Lynch, tanto é que ela é assinada pelo Alan Smithy, em que se reintegravam 35 minutos de imagens que tinham sido cortadas da versão original. Portanto, como vocês saberão, este também foi um daqueles filmes
que tem uma história também conturbada em termos da sua produção e da sua edição. Eu penso que ainda haverão mais edições, ou mais versões, melhor dizendo. Não tenho a certeza, ou pelo menos eu penso até que este é um daqueles filmes que há uma certa mitologia sobre qual seria a duração original da versão original, que eu presumo que fosse a work print, porque fala-se em qualquer coisa como 4 horas, mas na verdade as que serão mais tradicionais são a versão que todos nós conhecemos e aquela que passou na televisão, em que, sem qualquer envolvimento do David Lynch, pegaram-se numa série de cenas que tinham sido cortadas e voltaram-se a colocar. E outra coisa digna de nota é que o filme tem um prólogo que é animado, através de animação e de voz off. Conta-se um pouco da história que na versão que nós conhecemos é-nos contada através da voz da princesa Irulan. Portanto, aqui é feito de uma forma distinta, porque há muita informação que um espectador do Dune tem que aprender nos primeiros minutos de ver este filme. Muito recentemente, eu penso que também para aproveitar um pouco o embalo da nova versão do Denis Villeneuve, Arrow Video lançou uma edição, neste caso em Blu-ray. Eu penso que ele também estaria disponível em DVD e penso que até em Blu-ray UHD, é assim que se chama. Se estiver a dizer alguma asneira, corrijam-me. Mas então, isto é uma edição de luxo. Como vocês veem, da capa exterior saem aqui várias coisas, entre elas o próprio Blu-ray. O Blu-ray que eu optei pela capa original, porque sou um tradicionalista, mas onde vocês podiam optar pela capa alternativa. Estou a ter aqui alguma dificuldade. Aí está. Pela capa alternativa, que é aquela que se vê na capa exterior, na prática. E trazia aqui alguns cartões. Lobby cards, ou reproduções em miniatura de lobby cards. Se repararem, são aqueles lobby cards que eu também aproveitei para fazer aqui o meu lobby card caseiro. E vamos lá ver o que é que isto tem aqui mais. Portanto, isto é publicidade da Arrow. Isto traz um booklet, um livrinho, com cerca de 60 páginas, também, com fotografias e textos sobre a produção. Portanto, sempre muito, muito interessante para acompanhar a visualização. E por fim, e parece que eu sou perito em ter pósteres do Dune, um póster reversível, em que temos aqui aquilo que tinha sido o teaser póster, numa versão quad, não é? Deitada, e um póster, mais uma vez, com a arte que foi comissionada para esta nova edição. Isto está recheado de extras. Nem vale a pena estar para aqui a entrar com muitos detalhes. A única coisa que eu lhe apontaria é que falta, talvez, edições alternativas, que eu gosto sempre de comparar. E para mim é sempre uma curiosidade poder ver várias versões de um filme, mesmo que o realizador tenha renegado. Mas acho que o processo de edição é algo de fascinante, que molda um filme e que pode moldar coisas muito diferentes, só por optarmos por uma cena aqui ou ali, ou encurtar isto ou aquilo. E gosto sempre de comparar. Este, infelizmente, tem só o filme tal como o conhecemos. Ainda assim, tem para aqui, no próprio disco do filme ou no disco de bónus, tem para aqui making-ofs e entrevistas, featurettes e, enfim, uma enormidade de extras, pelo que, se por acaso vocês forem fã do filme e não conhecerem esta edição, recomendo vivamente. Bom, e foi isto a minha partilha das minhas peças de coleção do Dune. Eu espero que vocês tenham gostado e espero que sejam fãs deste filme também e fiquem com vontade de procurar algumas destas edições.
E não se esqueçam de subscrever o Segundo Take no YouTube. Se preferirem só ouvir, em vez de estar a ver os vídeos, subscrevam no Spotify, no Apple Podcasts, em qualquer plataforma que vocês utilizem. Voltem para os episódios mais tradicionais da programação regular. Até lá, boas fitas.